Passaram-se quase 10 anos, uma década inteira desde que um bebê foi deixado assim, na porta da casa de número 4, na Rua dos Alfeneiros. O que aconteceu nesse tempo todo? Bom, essa é a história que vamos contar agora. Um mergulho no capítulo 2 de Harry Potter e a Pedra Filosofal, o vidro que sumiu. Então, a gente se pergunta: o menino que sobreviveu ao impossível, a um ataque que ninguém deveria sobreviver, como foram os 10 anos seguintes da vida dele? A resposta, olha, não é nada heróica, não. É uma realidade bem mais comum. E ao mesmo tempo muito, mas muito mais estranha. Vamos entrar na casa dos Dursley. Para eles, a normalidade era tudo. Era quase uma religião. Qualquer coisinha fora do comum, uma ameaça. E para o Harry Potter, essa obsessão toda por uma vida certinha, sem surpresas, significou uma infância de puro abandono, de isolamento. E o contraste entre os dois meninos que viviam ali, sob o mesmo teto, era gritante. De um lado, o Duda Dursley, que o próprio Harry descrevia como um porco de peruca, né? Ele era o centro do universo dos pais. Já o Harry, bom, o Harry era o segredo. O segredo que ficava guardado num armário embaixo da escada. Ele não era um filho, era um peso, uma lembrança de um mundo que os Dursley queriam, a todo custo, esquecer. Só que essa normalidade toda dos Dursley era frágil, porque umas coisas bem estranhas insistiam em acontecer perto do Harry. Coisas que, assim, desafiavam a lógica e principalmente a paciência dos tios. Tipo o cabelo dele crescer de um dia para o outro depois de um corte horrível, ou ele aparecer do nada no telhado da escola. Eram como se fossem rachaduras nessa fachada de perfeição, sabe? Os primeiros sinais de uma verdade que a família tentava abafar de qualquer jeito. E o ponto de virada dessa história toda acontece num dia que tinha tudo pra ser só do Duda, o aniversário dele. O plano era uma ida ao zoológico, uma coisa super normal, né? Mas que acaba virando palco pro extraordinário. E o Harry só foi junto por um acaso do destino, porque a vizinha que sempre ficava com ele, a senhora Fig, quebrou a perna. Então não teve jeito. Ele teve que ir também. A manhã do aniversário começa com uma contagem. 36. Esse era o número de presentes. E a reação do Duda a esse número diz tudo sobre como as coisas funcionavam naquela casa. Para ele, não era o suficiente. São 2 a menos que no ano passado, ele reclama. E a birra que vem depois, que logo é controlada com a promessa de mais presentes, é basicamente um resumo da vida na Rua dos Alfeneiros. Já no carro, a caminho do zoológico, uma memória meio solta escapa. O Harry comenta sobre um sonho que ele sempre tem. Um sonho com uma motocicleta voadora. Ele fala, ela voava. O que ele não faz a menor ideia, claro, é que ele está descrevendo a noite em que a vida antiga dele acabou e essa nova começou. E a reação do tio Walter é imediata, violenta. Motocicletas não voam! Ele grita. É um grito que revela o medo mais profundo dos Dursley, o medo de qualquer coisa que fuja do normal. Para eles, imaginação não era algo bom, era um perigo que precisava ser contido. E é lá no zoológico, naquele calor abafado do serpentário, que toda a estranheza daquele dia finalmente toma forma. É ali que acontece um encontro que vai mudar para sempre a forma como Harry se vê. De frente pro viveiro de uma jiboia brasileira enorme, o Harry sente uma coisa diferente, uma conexão. Ele olha para aquela cobra, por tédio dela, e vê a si mesmo ali, também preso atrás de um vidro. E aí, ele conversa com ela. Isso mesmo. Ele lamenta num sussurro que ela nunca tem estado no Brasil, de onde ela veio. E o que acontece em seguida, gente, é uma coisa que simplesmente não tem explicação. A cobra, de um jeito que não deixa nenhuma dúvida, balança a cabeça em resposta. Uma conversa silenciosa, impossível, tinha acabado de acontecer. Mas esse momento de conexão é interrompido da forma mais Dursley possível. O Duda chega, empurra o Harry para o chão para ver a cobra, que agora estava se mexendo, e bem nesse instante a raiva do Harry e o susto da cobra parecem se encontrar. E então, o vidro do viveiro, que estava ali, sólido, um segundo atrás, simplesmente some. Puf! Desaparece. Em um piscar de olhos, o Duda e o amigo dele, o Pedro, caem para dentro do viveiro e a jiboia tá livre. Enquanto ela desliza para a liberdade, a jiboia passa pelo Harry. E na cabeça dele uma voz que soa como um assobio, mas muito clara, agradece. Brasil, lá vou eu. Valeu, amigo. E aí, não tem mais dúvida nenhuma. Aquilo foi real. A conversa foi real. E de alguma forma, quem causou tudo isso foi ele.
Claro que a confusão no zoológico acabou com um resultado bem previsível. Enquanto Duda, desesperado, inventava um monte de histórias de que a cobra tentou atacar ele, a raiva do tio Walter tinha um alvo só: o Harry. E a punição foi a de sempre. Trancado no armário, só que dessa vez por tempo indeterminado. Sem comida, era a última tentativa dos tios de esmagar, de arrancar qualquer coisa estranha de dentro dele. Só que ali, trancado no escuro, alguma coisa estava diferente. A confusão, o medo que ele sempre sentia quando essas coisas aconteciam, tinham sumido. No lugar tinha uma clareza nova, surpreendente. Ele entendeu. Ele não tinha sido só uma vítima da situação. Foi ele tinha feito aquilo acontecer. Aquele vidro que sumiu não foi só um truque de mágica, foi uma revelação, e deixou no ar exatamente as mesmas perguntas que agora martelavam na cabeça do próprio Harry. Como ele fez aquilo? E por que essas coisas só aconteciam com ele? As respostas ele ainda não tinha, mas pela primeira vez na vida ele sabia que existiam perguntas a serem feitas.